Meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal H Marinho Fla, o canal que traz muita informação e opinião para você, né? E você que está chegando aí, é novo por aqui, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos porque ajuda demais. E não sei se você está sabendo, mas o São Palmeiras ele foi eliminado pelo São Paulo mais uma vez. É verdade. O São Paulo, que é uma pedra no sapato do time do Palmeiras, né? O Verdão lá de São Paulo, acabou eliminando na Copa do Brasil. O jogo foi 2-1, venceu novamente, né? Até porque o primeiro jogo foi 1-0 lá na casa, lá no Morumbi, né? Na casa do São Paulo. Eu achei que ia ser um pouco mais difícil, mais complicado. O jogo foi difícil, não foi fácil, mas o São Paulo conseguiu vencer com autoridade. Foi 2-1, né? Inclusive com um gol anulado aí a favor do São Paulo, muita polêmica na arbitragem, né? E, logicamente, né, esses jogos do Palmeiras nunca passa desapercebido a arbitragem. A arbitragem sempre aprontando, sempre provocando, e depois eles falam que o sistema não quer que eles sejam campeões. Mais uma vez, o Palmeiras foi favorecido numa partida de futebol, né? Dessa vez ele até saiu na frente na partida, fez 1-0. Os 10 primeiros minutos foram bons, né, do Palmeiras, teve dificuldade em finalizações, mas teve volume de jogo. A partir daí o São Paulo, mesmo desorganizado, conseguiu tomar mais conta do jogo, né? E no segundo tempo voltou melhor, né? Voltou soberano, acabou empatando com o Caio Paulista, fazendo um belo gol, e depois o Caleri de cabeça acabou virando a partida e dando resultado final aí, o São Paulo tendo a possibilidade de conquistar pela primeira vez a Copa do Brasil, mas tem muita água para rolar. Do outro lado, ainda tem aí o seu possível adversário, Corinthians ou América Mineiro. América Mineiro venceu a primeira e o Corinthians será um clássico, provavelmente será um clássico caso o Corinthians passe, né? Será um clássico, provavelmente não, será um clássico paulista se o Corinthians passar, mas eu acho muito difícil. O Corinthians está vivendo um momento complicado, mas tem camisa, tudo pode acontecer nesse jogo. Se passar, né, do América Mineiro, será um clássico paulista, terá oportunidade aí de disputar com o São Paulo. E aí, quem vai para a final? Quem você acha que vai chegar a essa grande decisão da Copa do Brasil? E do outro lado ainda tem Grêmio e Flamengo, né? Logicamente, como rubro-negro, eu quero que o Flamengo vença e vença bem. O time do Renato Gaúcho tem possibilidade. O Grêmio passou dificuldade com o Bahia, por que não o Flamengo sonhar em passar e chegar à final? Inclusive, se passar, vai ser a primeira vez que o Flamengo derrota o Grêmio em uma semifinal de Copa do Brasil. Já disputou outras 3 vezes, não conseguiu passar, mas aí foi um outro momento. O Grêmio era soberano, era o time mais organizado, era o time melhor e acabou deixando o rubro-negro carioca para trás. Mas dessa vez eu tenho certeza que será diferente. Meus amigos, a realidade é que o momento do Palmeiras não é bom. Assim como nós passamos um momento complicado aqui no rubro-negro carioca, no qual a diretoria sempre transferia a responsabilidade, o Palmeiras está fazendo de igual modo, né? No momento que você está em crise, no momento que você comete erros e você colhe esses frutos, você transfere a responsabilidade para tudo e para todos, menos para a vossa pessoa, para a sua pessoa, né? O Palmeiras, no caso, recentemente transferindo responsabilidade para a atuação da arbitragem, que de fato é desastrosa, a gente sabe disso, e estamos vivendo isso aqui no Flamengo. Mas o Palmeiras é um time que não contrata, tem os seus erros, e eles não fazem, não assumem, né, a sua incompetência. Principalmente hoje, o diretor de futebol do Palmeiras, ele deu uma entrevista, eu acompanhei a mesma, e acabou desviando de algumas perguntas feitas pelos jornalistas, né? Eu acho que nesse momento, quando você coloca a cara, eu acho importante sim você assumir a responsabilidade, mas você também saber fazer colocações, né? Você transferir, repito, a responsabilidade para terceiros e para outras situações, usar situações como muletas, eu não acho interessante, não acho honesto com o seu torcedor. Lógico, nós somos rubro-negros aqui, nós não temos absolutamente nada a ver com o Palmeiras, mas chegou o momento de assumirem a responsabilidade. A gente está falando de futebol. Por mais que eu seja rubro-negro, seja flamenguista, é lógico que a gente sempre se coloca no lugar do torcedor. E nesse momento que eu tenho visto é que os torcedores estão criticando muito, tanto a presidente Lila Pereira quanto os seus dirigentes. Inclusive muita gente pedindo a volta do Paulo Nobre, né? Um canal grande do Não Importa o Que Digo, lá do Fernando, do Insta Verde, que a galera conhece bem, é um que pede muito a volta do Paulo Nobre. Hoje fez um apelo, inclusive, falando que é o único, né, que pode voltar para tentar corrigir todo esse momento ruim que o Palmeiras está vivendo. E foi citado também
o Marcelo Matos, se eu não me engano, acho que me fugiu o nome dele, Marcelo Matos, eu acho, aquele mesmo dirigente, né, o diretor de futebol que foi do Cruzeiro, de muito sucesso, foi do Atlético Mineiro e que agora está no Atlético Paranaense. E o que o Palmeiras tem que fazer nesse momento é ser honesto com o seu torcedor. Ficar sendo leviano, transferindo responsabilidade, isso não vai levar o clube a lugar nenhum. Mas, repito, como nós somos rubro-negros aqui, que eles resolvam os seus problemas por lá. Bom, mudando a página aqui, falando sobre outro assunto, o Flamengo, rapaz, ele fez uma proposta oficial para contar com Claudinho no seu elenco ainda em 2023, tá? Foi a primeira proposta oficial. Na minha concepção, surgirão ainda outras oportunidades aí do Flamengo tentar melhorar um pouco mais para os russos. Eu vou trazer detalhes aqui para vocês, explicando e dissertando, né, a minha ideia e aquilo que foi proposto, né, ao Zenit da Rússia, né, ao jogador Claudinho, que é um sonho de consumo da diretoria rubro-negra, é um sonho de consumo também já de muito tempo do torcedor rubro-negro, ainda mais com esses rumores aí de possibilidade de saída do Arrascaeta. E uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, inclusive a fala, né, do comentarista Paulo César de Oliveira, ex-árbitro, ele falou, né, sobre as expulsões de Gerson e Thiago Heleno, ele criticou e também falou sobre um método utilizado, né, para a verificação do impedimento ou não do Gabigol. Ele disse o seguinte, eu vou trazer aqui para vocês, ele acabou criticando e ele falou, eu vi isso ao vivo, né, na TV fechada, e agora eu tô lendo aqui no GE e vou passar para vocês. Olha o que ele disse, pela regra os braços não contam para o impedimento, portanto a linha tem que ser traçada no ombro do jogador. Nesse ângulo tão distante não ficou claro qual o ponto que ele utilizou. A imagem tem que ser compatível com o que a pessoa está observando. Com essa imagem borrada e distante, a impressão que fica é que foi traçado no braço, ou seja, ele fez uma crítica dizendo que a regra não foi implementada. Pela regra tem que ser no ombro do jogador. Na imagem que eu vou colocar aqui para vocês, a impressão que a gente tem, e é lógico, e é claro isso, visualmente a gente olha, ele está se baseando pelo cotovelo do jogador. E, na verdade, a regra diz, repito, que é no ombro. Tá aqui, pela regra, os braços não contam para o impedimento. Olha o que ele disse. Vamos fazer o exercício. Qual a melhor para o VAR analisar? Câmera 1. Ele afirmou aí, ó, câmera 1 é a melhor imagem para ser analisada. Ficam imagens muito diferentes. Por uma questão de ângulo na câmera 1, podemos ver que parece que ele está impedido. Esse ângulo daria muito mais credibilidade na decisão. No ângulo exibido, ficamos em dúvida onde a linha foi traçada. Não estou dizendo que ele traçou no lugar certo, até porque a CBF já admitiu erros em outras ocasiões, mas o fato é, o ângulo e a câmera utilizadas no lance não foram as ideais. Então, o Paulo César de Oliveira acabou criticando aí, né, a utilização da imagem incorreta, né, inclusive a imagem que foi colocada hoje na Globo, foi uma imagem diferente do que foi divulgada lá no estádio do da Arena Baixada, né? Porque agora as imagens são divulgadas, e também daquela que foi divulgada na televisão. Então, realmente, a gente não sabe, aquilo ali pode ser manipulado, não estou afirmando que é, mas pelo tempo de ontem para hoje, pode-se muito bem fazer qualquer tipo de manipulação, e a imagem, ela mostra claramente que o Gabigol está à frente, um pouco à frente do Thiago Heleno, na imagem divulgada hoje. Mas na imagem do estádio, foi divulgada no estádio e também na TV, ficou muito claro que o Gabigol ele estava atrás e que havia sim dúvida, né? E havia margem justamente para o árbitro não invalidar aquele gol. Então ficou a critério dele, né? Eu sinceramente acho ali que foi um lance que não deveria se marcar um impedimento, principalmente pela dúvida, né, da árbitra. Ficou muito claro ali que o Braulio ele estava em dúvida do que marcar, do que fazer, né, apesar do VAR dizer. Ele jogou toda a responsabilidade aí para o árbitro de vídeo, né, e isso realmente acaba se tornando uma muleta, né, para você se livrar da sua decisão. O árbitro ele precisa tomar mais as decisões, precisa tomar as rédeas, e o que acontece é isso, ele transferir responsabilidade. E sobre as expulsões ele disse o seguinte, tá? Ele falou, achei o Braulio bastante rigoroso nas expulsões. Um jogo com peso de Copa do Brasil, a gente sempre cobra o bom comportamento e a responsabilidade por parte dos jogadores, mas acho que o árbitro tem experiência e escudo e poderia ter administrado de forma diferente. Tem o empurra-purra, mas não tem agressão. Ele estava muito distante, analisou o PC de Oliveira. Então, ele criticou também a expulsão tanto do Gerson
quanto do Thiago Heleno, né? Sinceramente, eu achei muito exagerada. Hoje o Davidson lá na Fla-S, mandar um abraço para ele até tinha falado que o Gerson já chegou empurrando. Eu não lembro desse momento. Eu lembro que o Gerson ele estava apaziguando, acabou tirando ali o Thiago Heleno e o zagueiro acabou se excedendo e empurrando ali, partindo ali para cima do Gerson. Mas eu vou rever o lance para a gente ter uma maior clareza, né, para saber se de fato o Gerson chegou empurrando o Thiago Heleno. Eu sinceramente não lembro, mas eu vou estar averiguando. O que você acha disso? Realmente foi um lance muito polêmico, complicado e que poderia prejudicar o Flamengo, mas essa briga, pelo menos da minha parte, não é só em defender o Flamengo, né? Eu acho que é como um todo. O futebol brasileiro ele está passando por um momento muito ruim no quesito arbitragem. Eu acho que a arbitragem ela precisa melhorar, precisa de pessoas ali mais capacitadas para dar treinamento, para orientar, porque a situação está muito difícil. O que você acha? Deixa aí nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. Nesse momento eu quero aproveitar para pedir o seu like, deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, porque a gente precisa demais crescer e falta pouco, né? Falta relativamente pouco para a gente bater aí 1000 inscritos aqui no canal e eu conto com vocês, tá bom? O outro assunto desse vídeo é sobre o Claudinho. O Flamengo fez uma proposta oficial ao Zenit da Rússia, né? Eu acho que é um dos maiores desejos, se não o maior desejo do torcedor rubro-negro nessa janela, né? Do meio do ano. E, rapaz, eu vou falar para vocês, o Flamengo fez estilo Casas Bahia, né? Parcelamento a rodo. O Flamengo propôs uma oferta de 15 milhões de euros, tá? Que dá na faixa de 80 milhões de reais, né? E parcelados em 10 vezes, é isso mesmo, parcelados em 10 vezes. Quem trouxe essa notícia foi o Fred Gomes lá no GE, um jornalista bastante respeitado que sempre traz informações interessantes, e eu vou ler para vocês aqui, ó. A oferta noticiada após a apresentação de Ala havia sido feita verbalmente com consultas a respeito de condições e prazos. Nesta quinta-feira, os papéis foram enviados aos russos. O Flamengo pretende pagar 15 milhões de euros em 5 anos. Então o Flamengo pretende pagar em 10 vezes num prazo de 5 anos. Vou ser muito sincero para você, tá? Acho que os russos não irão aceitar dessa forma. Eu acho, tá? É um feeling, é um achismo. Acho que, logicamente, está no início, né? Os russos não têm pressa alguma, né? O Fred Gomes ainda confirma na notícia de que os russos não têm pressa alguma para responder ao Flamengo, né? O Flamengo, nesse momento, precisa, sim, de uma resposta, embora o Claudinho, hoje, não seja o jogador que tenha tanta pressa, né? O Flamengo não tem tanta pressa de trazer o Claudinho porque negocia com o De La Cruz, talvez seja o jogador que esteja mais próximo em relação ao Claudinho, e acabou de chegar um ala que era uma necessidade do elenco rubro-negro, né, do time do Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo, ele, caso não dê certo essa negociação nessa janela, pode ocorrer na próxima janela, né? O Flamengo talvez trabalhe dessa forma, a não ser que, de fato, né, a diretoria rubro-negra entenda e saiba que vai chegar uma oferta pelo Arrascaeta, então você precisa realmente de uma reposição. Agora, imaginando um cenário que o Arrascaeta se mantém no time, né? E o Everton Ribeiro também não sai, acredito que não chegue nada para o jogador, e se chegar, acredito que ele fique mais esse ano, pelo menos no Flamengo. Não acredito que a diretoria do Flamengo tenha tanta pressa para fechar com o Claudinho, até porque foi apresentada a oferta nesse momento, né? Essa negociação já arrasta, pelo que se fala, né? São 3 semanas que o Flamengo de fato demonstrou o interesse no Claudinho. Então, por que não ter feito essa proposta anteriormente, se para o Alan foi feito antecipadamente, Luiz Araújo e outros jogadores que o Flamengo tentou, o próprio Alan, né, foi antes, né, do início da abertura da janela? Por que o Claudinho também não foi antes? Será que a diretoria só pensou nesse nome agora? Na verdade, não. A diretoria do Flamengo já pensa há muito tempo no Claudinho e agora que viu a oportunidade de fazer uma proposta. Só que, pô, tem 3 semanas que o Flamengo vem namorando, o jogador namorando. Eu acho que o Flamengo não tem tanta pressa assim em contar com o Claudinho, mas seria esplendoroso, seria muito bom se esse jogador fechasse com o Flamengo e já chegasse nessa janela. Tá bom, meus amigos? Coloca aí o que vocês acham. Você acha que o Flamengo vai conseguir fechar com esse jogador? Acho que é prioridade do Flamengo trazer um jogador nessa posição ali, de armador, de articulador. Eu acho que tem muita necessidade, sim, pelo fato de a gente ter um elenco, né, que o Sampaoli, o nosso treinador, gosta de rodar o elenco. Então é necessário você ter peças e nomes. E o Arrascaeta normalmente é aquele cara que não sai do time, a não ser que saia por lesão, por um desconforto, algum problema, como recentemente ele teve vários, tá certo? Muito obrigado a todos pela presença aqui no canal H Marinho Fla. Peço que deixe um like, se inscreva no canal, porque ajuda demais na divulgação aqui
dos nossos conteúdos, tá bom? Saudações rubro-negras, amigo. Tamo junto.